Pois é, fica aí a dica 34238124. Bom, sem querer fugir muito do tema, mas já que a gente tocou, só tirando a dúvida da Idênia, né, ela pede para reforçar novamente, reforçar aqui a questão do adoçante de sucralose, se dá para ser utilizado. A sucralose. Isso, é. A sucralose. Na verdade, assim, a sucralose, apesar de ser um adoçante que a matéria-prima é a cana-do-açúcar, né? A cana-de-açúcar, então ela não é artificial, mas a molécula foi modificada, por isso não é absorvida, só que hoje os estudos mostram que você tem receptores e que você vai ter, de qualquer jeito, um pico de insulina com a sucralose. E tem outro problema que vem ligado à molécula de cloro. Então, para quem tem problemas, por exemplo, como hipotiroidismo, pode prejudicar a tireoide. Tá? Então, acaba não sendo... Assim, eu sempre recomendo que utilize o mínimo possível de adoçante. E quando for utilizar o adoçante, coloque o mínimo necessário para que adoce. Então, você coloca lá 2 gotinhas e prova. Talvez essa já seja suficiente. Se não for, coloque mais uma só. Então, o mínimo possível. É isso aí, 34238124, 34238124. Carlos Santana aqui de Boa Viagem, falando em adoçar, ele pergunta sobre o mel de abelhas. Ele pode ser ingerido e se os líquidos podem ser adoçados com esse mel. Bem, esse pode tem várias questões envolvidas, né? Se a pessoa é vegana, ela não vai utilizar mel de abelha, porque para produzir mel você tem que utilizar animais para isso. Você explora os animais. E embora alguns achem que a abelha não sente, enfim, elas sentem, são insetos, têm capacidade de sentir. E mesmo que não seja uma produção que, vamos dizer assim, que prejudique o bem-estar das abelhas. O mais comum na produção de mel é usar abelhas que vieram de outro ecossistema. Então, também tem a questão delas gerarem um desequilíbrio ecológico. Gente, eu vou falar muito de mel de abelha africana. Tá, a gente não está na África. Que efeito isso vai ter sobre a região que a gente está? Uma forma muito interessante de adoçar é você utilizar frutas secas. Você pode usar isso tanto em receitas doces como em bebidas. Você pode fazer uma vitamina, de repente você está usando uma maçã que não está muito madura, você quer adoçar mais, você põe uma tâmara junto, ameixa seca, e porque você está adoçando e colocando mais fibra. Então a fibra também ajuda a controlar a insulina. Uhum. Ele acrescenta que, inclusive, o Carlos ele pergunta, e o mel de engenho? Mel de engenho Ele vem do açúcar, está liberado. E tem vantagens nutricionais, né? O mel de engenho em relação ao mel de abelha. Ele tem, inclusive, zinco, né? Agora, sim, tudo com moderação, né? Porque, de qualquer jeito, você vai ter pico de insulina, você vai... né? Então, pode não ser interessante comer em grande quantidade, né? Mas, moderadamente, sim. Uhum. Bom, vou reforçar aí, 34238124. Luciana Silva, ela fala que tem uma filha diabética de 8 anos. Bom, a alimentação, ela precisa ser restrita no que diz respeito ao vegetarianismo. Quais os cuidados com a criança diabética, já que existem os riscos da hipoglicemia, que é, no caso aí, a queda, né? Olha, Doutora. a alimentação vegetariana, inclusive a alimentação vegana, ela é bem organizada, bem variada, ela pode ser adequada para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer ciclo de vida, inclusive gestantes, idosos, crianças pequenas e tudo. E os cuidados que dela, por ela ser diabética, vão ser os mesmos cuidados que de uma criança diabética onívora. Uhum. Tá? Em relação aos doces, tudo são as mesmas restrições. É isso aí. Continue mandando perguntas para o nosso Facebook. Você pode, inclusive, sugerir temas aqui para o nosso programa. Você liga, você participa, você sugere temas aqui via Facebook, mande o seu tema. Futuramente você vai ter, né, quem sabe, discutido aqui esse tema com a gente. E a nossa linha 34238124, 34238124, é só você ligar e participar. Bom, mais uma vez o Carlos Santana aqui. Existem várias lojas e produtos naturais, produtos como os biscoitos naturais, entre outros, que são vendidos nessas lojas, são considerados realmente naturais ou existe um risco e também o apelo do mercado e a moda? É sempre a dica de ler o rótulo para ver qual é a composição dele. Ele diz que é integral, mas quanto por cento é integral?
Eu acho que a marca, assim, que os biscoitos são de melhor qualidade nutricional é da Mãe Terra, porque além de realmente ter uma redução de açúcar, eles usam a maioria dos ingredientes orgânicos e integrais. Então, tem cookies que são nutritivos, que valem a pena, mas tem que ler. E, assim, eu acho interessante a pessoa experimentar outras coisas. Sei lá, eu não gosto de ameixa nem de banana passa. Já comeu figo seco? É uma coisa deliciosa. Então, às vezes a gente quer uma coisa prática para levar de um lugar para o outro e não vê que simplesmente com um potinho que você feche, você está levando algo mais natural e mais saudável e da mesma forma delicioso. É isso aí, 34238124. Mas, bom, Liliana Souto, ela pergunta o seguinte: as papinhas de vegetais vendidas no mercado, quais os cuidados? Papinhas, né, que vem, como ela coloca aqui, nos vidrinhos, né, para as crianças, para os bebês. Quais os cuidados que a mãe deve ter no momento da compra? Ela coloca, além de olhar o rótulo, até colocou aqui. Olha, eu gosto do que Sônia Risch fala sobre papinha industrializada. Ela diz que é comida de múmia, porque aquilo é preparado e você vai abrir muito tempo depois de quando foi feito. Então, o valor nutricional daquilo não se compara a uma papinha que acabou de ser preparada e é servida para o bebê. E eu acho que, pelo menos quando a gente inicia a alimentação do bebê, ele está saindo do peito para começar a se alimentar, vamos dar o melhor alimento possível para essa criança. Eu sei que tem situações assim, não dá, você tem que ter alguma coisa na bolsa. Se realmente não dá para levar uma fruta, alguma coisa mais natural, uma papinha pode até quebrar um galho, mas isso nunca deve ser a prática diária. Ou seja, essa praticidade pode custar caro futuramente. Tem sempre a possibilidade de você congelar uma papinha caseira. É muito melhor você comer uma papinha que você fez em casa, com ingredientes orgânicos, principalmente. Você descongelar é muito mais saudável do que uma papinha dessas. É isso aí, ficou o recado então para as mamães. Bom, o nosso programa ele já está aí caminhando para o final, mas antes vamos chamar o nosso quadro O Que É. E é o quê? E o que é? E é o quê? Como? E pra que serve? E é pra que isso? Como? O que é isso? O que é bruxismo? O bruxismo é uma atividade oral que pode ocorrer tanto durante o sono como no estado de vigília. O bruxismo diurno é o ato semiconsciente de apertar os dentes enquanto a pessoa está acordada. Já o bruxismo do sono é a atividade inconsciente de apertar ou ranger os dentes com a produção de sons enquanto a pessoa está dormindo. Ele é mais frequente em adolescentes e adultos jovens. E os principais fatores de risco são álcool, tabaco, cafeína e estresse. Eu sou a doutora Niete Siqueira, ortodontista e professora do Departamento de Odontologia Preventiva da UFDM. E é o quê? E o que é? E é o quê? Como? E pra que serve? E é pra que isso? Como? O que é isso? É isso aí, esse foi o Que É. Você pode também mandar dicas de perguntas para os nossos quadros O Que É e Mito ou Verdade. É só acessar o Facebook Conexão UFPS Saúde. Temos aqui a última pergunta de hoje, né? Nosso tempo já correu. É do Paulo da Boa Vista. Ele pergunta se a dieta vegetariana ela supre os aminoácidos que o corpo precisa. Com certeza supre, sim, tá? Nós precisamos de aminoácidos, que nós chamamos de aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, que só vai ter através de alimentos. Muitas vezes, um vegetal, ele não tem todos de uma vez, só que você vai comer de forma variada e um complementa o outro, e não precisa nem ser na mesma refeição. Você pode comer em uma refeição uma quantidade e com certeza na próxima refeição você vai estar completando, porque a maioria desses vegetais eles vão ter esses aminoácidos sim. Eu quero até aproveitar aqui que eu acho importante frisar que quando uma pessoa decide ser vegetariano estrito, uma coisa que precisa se preocupar é com a vitamina B12. Tá? Então, a vitamina B12 ela vai precisar ser suplementada, porque a B12, sim, é a única substância, é a vitamina que você não vai realmente encontrar em alimentos de origem vegetal. Tá? Só para complementar, existe
essa quantidade menor de B12, né, entre os vegetarianos, principalmente veganos, mas as pesquisas têm mostrado que a população onívora, ela não está muito atrás, não. Tá? Então, existe realmente uma grande carência de B12. Se a gente for comparar com o público vegano, vegetarianos e veganos, não é tão diferente assim. Então, no meu entender, ela é subvalorizada assim, na prática médica diária. Então, é importante a gente estar atento a isso. Então, sintomas neurológicos como falta de concentração, a sensibilidade alterada, você sentir aquele choquinho muito frequentemente, né, no braço e tudo, dormências, dificuldade de memória, tudo isso pode ser sintoma da deficiência de B12. E isso não é um privilégio, entre aspas, do público vegano. Então, eu preciso estar atento no público geral. Sim, e sobre a suplementação de B12, algumas pessoas podem pensar, então a B12 é produzida pelo animal. Não, ela é produzida por bactérias que vivem no sistema digestivo do animal. E isso é possível fazer em laboratório e tem várias formas de suplementar. Seja, você pode pedir para manipular. Mas se for na cápsula de gelatina, e veganos não iriam tomar, né? Mas você pode pedir a B12 manipulada em xarope. Então, se torna um suplemento totalmente vegano. Uhum. Tem sublingual também. Uhum. Bom, vamos então já seguir para nossas considerações finais, né? Começando então pela professora Bárbara. Bem, a SVB está sempre aberta a receber novos membros. A pessoa pode, se quiser colaborar financeiramente, tornar-se sócio. Então, acessa www.svb.org.br. O Grupo Recife também é aberto a receber pessoas que queiram trabalhar com a gente na organização dos eventos, de diversas formas. Então, a gente tem a página no Facebook, SVB Recife. É só curtir, pode mandar mensagem para a gente. E tem um site também, www.svbrecife.org. Ok, a gente agradece a participação. Doutora Ana Paula. Eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite. E boa tarde a todos. Ok, a gente agradece mais uma vez. Finalizando então, doutora Régia. Bom, agradecer, né, a vocês pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom a gente poder falar sobre vegetarianismo, sobre veganismo, assim, tão abertamente para todo mundo. E eu espero que o programa tenha inspirado muita gente, né, que ainda queria fazer uma mudança alimentar, mas estava com um medinho. Então, assim, deixa o medo de lado, vai buscar informação que dá certo. Ok, os telefones, os contatos, gostaria de repetir? O blog da UCIS Guilherme Abá é UCIS Guilherme abath.blogspot.com.br. E no Facebook também existe um grupo chamado Vegetarianos e Veganos do Recife. Né? Já tem bastante, eu não lembro, acho que mais de 1.000 pessoas. Mais de 2.000. Mais de 2.000 pessoas estão lá trocando informações diariamente sobre vegetarianismo, veganismo, vários aspectos disso tudo. É uma rede bem interessante de troca de informações. Ok, a gente agradece. Eu queria deixar meu contato também, né? Eu sou nutricionista clínica e atendo no consultório em Boa Viagem e meu telefone é 9608-3552. Ok, a gente agradece. A gente vai encerrar por aqui. A conversa realmente foi muito boa, excelentes dicas para você que está em casa sobre alimentação saudável, alimentação vegetariana. A gente se encontra na próxima semana ao vivo, já em ritmo de carnaval. Você fica agora com o Se Liga. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira. Se liga! Com a proximidade do carnaval, muitas pessoas começam maratonas de exercícios e dietas para aproveitar melhor os 4 dias de folia. Além disso, nesta época do ano, os cuidados com a higiene e prevenção de doenças devem ser redobrados. Pensando na importância desse tema, o Conexão UFPE Saúde da próxima sexta-feira discute a saúde no carnaval. Se liga e sintoniza aqui na Universitária FM. Conexão UFPE Saúde, toda sexta a partir de 1h da tarde. Se liga! Você ouviu
Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.